Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências no mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. O convidado de hoje é um verdadeiro mágico da confeitaria. Seus bolos e doces possuem efeitos especiais como luzes, borboletas voadoras e elementos giratórios. Toda essa criatividade o levou a participar de um programa de TV, o Bake Off Brasil, onde ele encantou os jurados com sua técnica inovadora. E hoje ele vai dividir alguns dos seus segredos de inovação comigo e com você, ouvinte. Eu recebo agora o confeiteiro e empreendedor Felipe Ferrara, especialista em bolos com efeitos especiais e confeitaria criativa. Muito prazer, Felipe, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. Olá, Juliana, tudo bem? Muito prazer, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Felipe, para a gente começar, me conta, como você começou a trabalhar com efeitos especiais nos seus bolos e o que levou a explorar essa área de confeitaria criativa? Então, Juliana, o que acontece? Tudo começou quando eu era bem criança, assim, eu pedia carrinhos de controle remoto, brinquedos eletrônicos que acendiam para os meus pais, não para eu poder usar, mas para poder desmontar esses brinquedos e explorar como eles funcionavam. E ao longo do tempo aí, sempre, acho que toda família tem uma confeiteira, uma pessoa que faz os bolos da família. E na minha família não era diferente. Eu tinha minha tia, que se chama Vera, que fazia os bolos de toda a família. E eu observava aquilo e comecei a me interessar. E num dado momento da minha vida, eu comecei a trabalhar com confeitaria, porque eu tinha muita influência da minha tia por isso. E as coisas começaram a dar certo, meus bolos eram bem gostosos, bem diferentes, bem bonitos, né, no lado artístico. E eu fui convidado para poder participar desse programa de televisão. E quando chegou no programa de televisão, eu vi que eram 18 participantes, poucas câmeras, não gravavam todos ao mesmo tempo. Então eu pensei, eu preciso fazer algo para me destacar. E foi aí que surgiu a ideia de juntar a minha curiosidade de desmontar os brinquedos, entender como as luzes, os movimentos funcionavam, com a minha paixão pelos bolos e pela confeitaria. Felipe, você pode dar um exemplo de efeitos especiais na confeitaria para o pessoal que está ouvindo em casa? Olha, os bolos, eles conseguem ter vários tipos de movimento. Você pode colocar uma vela flutuando dentro de um bolo, literalmente, utilizando uma plataforma de levitação magnética embutida por dentro do bolo. Claro que tem todo um aparato para poder fazer aquele equipamento funcionar por dentro de um bolo verdadeiro. Você consegue colocar movimento, um dos andares do bolo girando enquanto os outros ficam parados. Você consegue colocar luzes, consegue fazer com que um bolo saia fumaça e por aí vai. O céu é o limite. E Felipe, como você se mantém atualizado com as novas tendências e tecnologias da área para continuar trazendo inovação para o seu trabalho? Olha, hoje a internet, Juliana, é um meio que é basicamente obrigatório você estar, porque por lá eu consigo identificar muitas tendências e iniciar processos criativos através de vídeos que eu vejo e até mesmo através de viagens que eu faço. Eu enxergo o mundo de uma forma diferente. Então, às vezes eu vou num zoológico e vejo a combinação das cores de um animal e como a pena dele funciona. E eu penso que aquilo poderia funcionar dentro de um bolo com um tema safari, por exemplo. Então, as viagens e os vídeos na internet, os vídeos criativos, hoje tem muita gente que investe na produção de conteúdo, eles me ajudam a iniciar processos criativos para me manter atualizado aí no mercado da confeitaria. Muito legal, Felipe. E ainda falando um pouquinho sobre inovação, como que a inovação e a criatividade podem ajudar pequenos negócios de alimentação? Juliana, o que que acontece? Hoje em dia existe muito mercado, existe muito mercado, mas também existe muitas pessoas competindo por uma vaga, né, na área da confeitaria. Uma vaga que eu digo, uma vaga na agenda do cliente, porque o cliente tem muitas opções hoje de confeiteiros para poder escolher. Então, o que que eu ensino assim, para os meus alunos? Que é hoje obrigatório você ter um diferencial. Porque todo mundo faz bolo bom, todo mundo faz bolo bonito. Então, hoje, no final das contas, ter um produto de qualidade nem sempre acaba sendo um diferencial forte. E hoje você precisa ter algo diferente dos seus concorrentes para que você consiga disputar um espaço ali. Eu costumo dar o exemplo de que se eu coloco 10 caixas brancas na frente de uma pessoa e uma única caixa colorida com um laço dourado, e eu faço assim,
falo para a pessoa, escolhe uma caixa. É óbvio que ela vai escolher a caixa colorida com laço dourado. E as 10 caixas brancas vão passar desapercebidas porque elas são iguais. Não tem nenhum chamativo, não tem nenhum diferencial. Então, ser diferente hoje, ele te leva para frente até das pessoas mais conhecidas. Então, não é o mais conhecido que mais vende, é o mais diferente. Mas é claro que antes de fazer diferente, você tem que fazer bem feito. Porque não adianta você querer fazer algo diferente se nem o básico você sabe fazer certo, né? Com certeza, Felipe. E eu imagino que possa ter algum empreendedor nos ouvindo neste momento e pensando: ah, mas ele é criativo, por isso que ele se destaca na confeitaria. Então, vamos lá, qual a dica você daria para alguém que não se considera criativo, mas quer começar a inovar no seu negócio? Bom, pessoal, primeiro, o que precisa ser desmistificado, né, é a questão que a criatividade é um dom. Tem pessoas que falam, eu não sou criativo, não sirvo para isso. Mas a criatividade ela pode ser desenvolvida através de processos criativos. Então, hoje existem muitos filmes que você consegue assistir nos streamings que vão te ajudar a iniciar processos criativos. Então, uma ideia para vocês é saírem um pouco da rotina e olharem as coisas de uma forma diferente do que a gente olha. Então, se você olha um guarda-roupa e pensa, isso é um guarda-roupa, ele só serve para guarda-roupa, isso é o convencional, todo mundo pensa dessa forma. Agora, se você olha para ele e pensa, nossa, ele pode ser uma casa de bonecas se eu fizer uma janela na porta, por exemplo. Isso é iniciar um processo criativo, é pensar de maneira criativa. Você olhar para as coisas e imaginar ela de forma não convencional, sempre fugir do óbvio. E aí você vai conseguir desenvolver mais a sua criatividade, você vai estimulando isso, saindo, né, da sua rotina, da sua zona de conforto, visitando novos lugares, uma cidade diferente, talvez um bairro diferente, olhando para as coisas de maneira não convencional. Essa é a dica. Ótima dica, Felipe. E agora falando um pouquinho sobre como você mostra o seu trabalho, né? No quesito comunicação do seu negócio, como que você divulga os seus diferenciais para conquistar novos clientes? Isso é um outro ponto muito importante, porque não adianta também ter um trabalho diferente se você não sabe comunicar esse trabalho e atingir o público que você quer atingir. Eu costumo dizer que a comunicação ela vai determinar o público que você vai atrair. Então, você, empreendedor que está ouvindo a gente e quer atingir é, um público que gosta mais de uma confeitaria afetiva, um público que gosta de receitas mais caseiras e que talvez esteja disposto a pagar não tão caro no seu produto, você vai ter uma comunicação diferente com ele. Você vai ter um nome ali da sua empresa, bolinhos caseirinhos, bolinhos da titia ou algo do tipo, né? E o seu cardápio também tem que condizer com isso. Agora, quando você quer se comunicar com um público talvez que queira pagar mais, que você quer um público que valorize mais talvez o seu serviço, o seu trabalho, que não busque só o preço, você precisa se comunicar com esse público de certa forma. E muita gente, Juliana, acaba dizendo que não tem público para isso, principalmente na confeitaria. As pessoas falam, os clientes só querem pagar barato, todo mundo sempre vai para o mais barato, mas isso está muito ligado à comunicação errada. Então, se eu quero um público que paga mais caro, eu vou me portar como uma pessoa que tem um trabalho mais valorizado. Então, o meu nome vai ser um nome mais elegante. Ao invés de ser Bolinhos do Felipe, vai ser Ferrara Cake, por exemplo, dando um exemplo. Então, isso tudo, a forma que a gente descreve um cardápio de um bolo, ao invés de eu escrever lá bolo de chocolate com brigadeiro branco e geleia de morango com amora, eu posso mudar isso e comunicar isso de uma forma diferente para valorizar esse meu produto, como por exemplo, massa fofinha de chocolate feita com cacau belga e um creme 2 leites intercalado com uma geleia de frutas vermelhas fresquinha. Isso já muda e já valoriza o produto é o mesmo, mas a gente já consegue valorizar da maneira que a gente comunica esse produto, né? Então a comunicação faz toda a diferença e você precisa pensar da mesma forma que os clientes que você quer atingir pensam. Então você precisa estar no meio onde essas pessoas estão, você precisa estudar esse público, o que eles consomem, o que atrai a atenção deles. Sempre tem público para pagar mais, para valorizar o seu produto, como num avião. Sempre vai ter a primeira classe e sempre vai ter a classe econômica. Na classe econômica, uma pessoa paga R$ 1.000 para viajar e na classe executiva a pessoa paga 10 mil. O que faz uma pessoa pagar 10 vezes mais numa passagem que é dentro do mesmo avião, vai chegar no mesmo lugar e no mesmo horário?
O que faz é a abordagem, o que faz é a experiência que você proporciona, né? Com certeza, Felipe. E agora, falando na questão do delivery, Felipe, também dá para ser inovador e trabalhar com efeitos especiais? Com certeza absoluta. Tudo dá para você colocar um toquinho ali de efeito especial. O delivery é a minha dica para as embalagens. Tem um produtinho chamado fio de fada. Você consegue, principalmente agora no Natal, né, nessa época de dezembro aí natalina, você consegue comprar isso por R$ 5, R$ 7, um fiozinho que ele acende a bateria. Então você entregar um produto através de um delivery com uma experiência diferente, com uma embalagem diferente para o seu cliente, isso funciona muito. Dentro da confeitaria também tem os corantes fluorescentes, que você consegue tingir, por exemplo, a massa de um bolo que você está vendendo a fatia no delivery, com um corante fluorescente. E aí você coloca uma cartinha junto, dizendo para o cliente apagar as luzes e acender uma luz negra em cima do bolo, que ele vai ver o efeito especial acontecendo. Então, dá para colocar efeito especial no delivery e se destacar também. Muito legal, que bacana tudo isso, Felipe. E, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu ainda tenho algumas perguntas para você no estilo bate-bola. Vamos lá? Vamos lá. Qual bolo ou doce inovador marcou a sua trajetória como confeiteiro? Foi um bolo baleiro, que foi o bolo que mais teve audiência, ficou no segundo lugar aí dos trending tops do Twitter na época, né? Que foi um bolo que saía chiclete de dentro do bolo. Você apertava um botão, saía chiclete de dentro do bolo. E qual tendência da área de confeitaria é a sua favorita do momento? Olha, pistache. Eu amo pistache, tá super em alta agora. Para mim, pistache é a tendência que eu amo. E por fim, deixe uma dica rápida para crescer nas redes sociais. Constância. Se você quer crescer nas redes sociais, você precisa de constância e uma comunicação focada em prender a atenção do telespectador ali que está assistindo o seu vídeo. Então, nada de começar o vídeo falando: oi, tudo bem? Meu nome é Felipe. Não, comece com: você sabia que? Chamando a atenção de quem vai ver aquele vídeo. Muito obrigada, Felipe. Agora, só mais uma perguntinha, uma curiosidade minha. Você falou que você tinha que fazer algo diferente no programa, no Bake Off Brasil, porque eram 18 participantes, então você tinha que se destacar. Você nunca tinha feito bolo com efeito especial antes? E assim, por que disso? Como que surgiu isso? Olha, isso nunca tinha acontecido antes. E o estalo que me deu foi nesse bolo baleiro que eu falei que foi o bolo que marcou, assim, né? Que foi mais diferente que eu fiz. E foi ali que me deu o estalo de que os efeitos especiais funcionariam. Eu tava passando, rolando um vídeo no YouTube, e aí eu vi um rapaz ensinando para fazer nas férias com as crianças uma maquinazinha de chiclete de papelão, né? Uma máquina para você colocar chiclete e sair. E ali eu precisava de uma ideia para poder fazer no programa, e ali eu falei, por que eu não. E o tema do meu bolo já seria máquina de chiclete. Eu falei, por que eu não faço ela sair chiclete de dentro do bolo? Isso vai chamar muito mais atenção e vai me destacar de todo mundo, eu tenho certeza disso. E foi o que eu fiz e o que realmente aconteceu. Obrigada, Felipe. Adorei conhecer alguns dos seus segredos de inovação. Sua cozinha realmente é um lugar mágico e é muito divertido acompanhar o seu trabalho. Por isso, então, deixa aqui os seus contatos das redes sociais para as pessoas de casa que ainda não te seguem, correndo te acompanhar e, claro, aprender ainda mais com você. Que legal, pessoal. Então, a minha rede social, em todas as redes sociais é @FelipeFerraraOF, em todas as redes. Tchau, Felipe. Parabéns pelo trabalho e até mais. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Até a próxima!